mais uma vez nesta faculdade, a qual devo muito, porque a minha inserção em São Paulo, ela se deveu sobretudo ao abrigo que recebi da Faculdade de Arquitetura, muito antes de haver sido acolhido pela Faculdade de Filosofia. E ainda hoje eu creio que o essencial dos meus leitores estão entre os arquitetos, talvez muito mais do que entre os geógrafos. Eu não sei porquê, mas isso parece ser um fato. Talvez porque os geógrafos são pessoas pobres e os arquitetos têm um maior poder aquisitivo, mas talvez não sendo da mesma seara, são também mais generosos com alguém que quer se meter a falar sobre temas do seu interesse. Quando o Silvio me telefonou pedindo para vir aqui fazer essa conversa, eu fiquei muito contente, porque era uma forma de retomar aquela velha colaboração que me foi possibilitada pela mão de minha tão boa amiga, vocês viram pela apresentação, eu não sei dizer que é amiga, né? A professora Miranda, com quem mantenho há alguns anos uma colaboração muito estimulante para mim, porque com a sua disciplina conhecida e louvada pelos seus estudantes, que não se cansam de me fazer elogios quanto ao seu rigor, que a faz amada dos seus alunos, ela também impôs esse rigor, essa disciplina, que me permitiu dar esse salto a que ela se referiu. Bom, o que eu vou trazer aqui é um ponto de vista de um geógrafo. A ideia que eu trago é uma discussão a qual, se me pedissem para dar um título, eu intitularia Da Paisagem ao Espaço. Bom, quando eu falo espaço, não precisa dizer que é o espaço geográfico do qual estou falando. A minha preocupação nos últimos lustros é com o método. É dizer, mesmo as incursões que de quando em quando faço no chamado empírico, o faço com a intenção de afirmar um método. Só que há um primeiro problema que eu queria colocar, é que um conceito elaborado numa disciplina ou numa área do saber, para uma outra área do saber, raramente ele é um conceito também. As mais das vezes, os conceitos elaborados numa disciplina são metáforas para as outras disciplinas. Isso quer dizer que a apropriação de um conceito, de uma elaboração que busca dar conta da estrutura da realidade vista por um especialista, o especialista apenas vê um aspecto da realidade, essa apropriação tem que ser feita como uma tradução, generosa e rigorosa ao mesmo tempo. A geografia padece muito desse problema, porque, com frequência, nós tomamos de outras disciplinas conceitos de forma crua, sem reelaboração. E isso resulta, frequentemente, em um equívoco no tratamento das questões, a partir dessa apropriação, e numa carência epistemológica que resulta dessa apropriação tão simples. De modo que, trazendo aqui, como pretendo, uma visão de geógrafo a respeito da paisagem do espaço, eu deveria fazer essa primeira observação, este warning, já que a nossa academia se encaminha para, daqui a pouco, falar inglês. Seguramente vai ser, os nossos reitores vão mandar nos dar notas em função da nossa maior ou menor capacidade de falar inglês. Então, comecemos desde logo. Warning. Então, a ideia primeira que eu queria trazer para aqui, que é central
na minha elaboração atual, talvez não fosse tão evidente quando da minha última participação no curso de pós-graduação aqui, é que o espaço pode ser entendido como um conjunto indissociável de objetos em sistema e de ações em sistema, de sistemas de objetos, de sistemas de ações. Este que é o centro da minha proposta atual. Eu não vou redundar nessa direção, porque tem coisas escritas, então é melhor que as pessoas que se interessarem busquem ler. Mas eu creio que numa casa como esta, isso é muito importante, porque entre os arquitetos e urbanistas, entre os especialistas do espaço, que são arquitetos urbanistas e outros, como planejadores regionais, planejadores urbanos, etc., mas também, sobretudo, paisagistas, porque aqui se trata sobretudo disto, eu creio que há grupos que consideram os objetos como atores. Eu creio que essa minha proposta atual, ela permite talvez discutir a questão que lhes interessa, na medida em que há uma tendência muito forte que vem da prática política dos arquitetos urbanistas e paisagistas de considerar com frequência o objeto como ator. E, por outro lado, uma posição, às vezes, pessimista, segundo a qual, na medida que os objetos são duros, insensíveis, às vezes, às demandas de mudança, uma atitude de desencorajamento diante das possibilidades de atingir mudanças a partir dos objetos. Eu creio que essas duas posições antitéticas, aparentemente inconciliáveis, e que podem ser, na prática, resultado de uma política, e, na academia, podem ser conciliadas através daquilo que a gente chamaria de fenomenologia da paisagem e fenomenologia do espaço, isto é, como algo que parece destinado a nos acantonar no reino da necessidade pode permitir-nos enfrentar e alcançar o reino da liberdade. Creio que esse enfoque, isso seria a conclusão, mas vou dar como introdução. Introdução e conclusão, frequentemente, são a mesma coisa, porque a introdução a gente elabora depois que concluiu. É o bom método de exposição, e aqui os que escrevem teses, que são as únicas pessoas obrigadas a uma disciplina. 7 grandes interesses. O primeiro interesse é evitar o risco do formalismo e do empirismo, e também o risco do funcionalismo. O segundo interesse seria reconhecer os limites do enfoque da percepção. Quais são os seus limites desse enfoque? Um enfoque que tem interesse, mas tem limites. Como reconhecer esses limites na questão da paisagem do espaço? Terceiro interesse, a possibilidade de relacionar sociedade e paisagem de forma dinâmica. Esse seria o terceiro interesse. O quarto interesse seria como abrir maiores possibilidades a um trabalho interdisciplinar. Todos que trabalham na realidade são confrontados, num momento ou outro, à necessidade do trabalho interdisciplinar, porque a realidade ela é multifacetada e tem uma origem múltipla, ainda que apareça como algo uno. Quinto interesse, o de possibilitar o tratamento dos objetos, os objetos, as coisas, isto é, fazendas, cidades, casas, portos, jardins, parques, são objetos. Mas como trabalhar isso de forma sistemática e globalizante?
Sexto interesse, como renovar as categorias de explicação mediante uma fenomenologia adequada ao fenômeno em questão. E sétimo, último interesse, como nos aproximaríamos de velhos problemas filosóficos e de métodos, tais como o alegado conflito entre lógica e história, ou entre sincronia e diacronia, e, quem sabe, a discussão que se torna agora muito atual quanto ao conteúdo natural da técnica, a aproximação que é cada vez mais feita na ciência do homem e nas ciências exatas e biológicas entre o natural e o técnico, e que pode ser, ao meu modo de ver, algo importante para a discussão que nos interessa e que interessa em particular aos paisagistas. Ora, a minha ideia é que a proposta que venho fazendo para o estudo do espaço como sistema de objetos e sistema de ações obrigatoriamente interrelacionados, pode ajudar a fazer esse trabalho. Porque a paisagem, ela pode ser no máximo um todo de representação, mas ela não é a representação de um todo. A paisagem é, por definição, fragmentária. Ela é um fragmento. Ela é um fragmento tanto na sua percepção quanto na sua realidade. A sua percepção. A paisagem é o que eu vejo. O que eu vejo que varia a circunferência, que não é a palavra correta, quer dizer, o meu horizonte, é mais adequada essa palavra, esse horizonte que varia da minha posição diante do conjunto de objetos que eu quero observar, se eu estou perto, se eu estou menos perto, se eu estou longe, se eu estou muito longe, se eu estou na mesma altura, se eu estou no terceiro andar, se eu estou num balão. Eu tenho diante de mim uma paisagem que é diferente, que tem um contorno diferente, que se dá a mim limitada por horizontes diferentes, e que é um fragmento da realidade total. A paisagem é sempre fragmentária. Essa paisagem, pelo fato de que eu a vejo, de que eu a interpreto, de que eu desejo exprimi-la, ela se dá como um todo de representação. Mas ela não representa o todo. Eu acho que essa é uma primeira ideia que a gente podia discutir se for necessário. De toda maneira, a paisagem, ela nos traz uma totalidade já dada, quer dizer, uma totalidade que se cristalizou no momento anterior ao do nosso contato, da nossa relação, a relação do nosso corpo com o dela corpo da paisagem. Por conseguinte, a paisagem, ela nos traz uma totalidade já dada, não uma totalidade real. Não é a totalidade como eu deveria surpreendê-la. Essa totalidade, como eu deveria surpreendê-la, é que dá um valor sistêmico aos objetos da paisagem, que, por conseguinte, nos indica, quando nós decidimos alterar a paisagem, como ela se poderá comportar socialmente. Mas a paisagem não é essa totalidade viva, é uma totalidade morta. A paisagem, ela cristaliza um momento do passado, porque a paisagem não é ação. A paisagem é o agido, não é o ativo. E a totalidade é sempre o ativo, a ação, porque a totalidade é a atualidade. E a atualidade é a vida no presente.
a paisagem, ela nos traz o presente passado. Por conseguinte, eu creio que essa forma de ver a paisagem pode nos ajudar. Isso não significa que nós não devamos partir dessa totalidade concretizada no momento imediatamente anterior ao do nosso contato com o observador. E aí está, de resto, uma das normas de base da própria fenomenologia, partir das coisas, a natureza como um a priori, a natureza natural ou a natureza artificial, como um a priori para o conhecimento. Então, a paisagem, aquilo que eu tenho diante de mim, é um a priori do que eu parto para conhecer. E eu imagino que também para agir, na medida em que os objetos, desde que nós os construímos, eles têm algum comando sobre a vida subsequente. Quer dizer, a construção dos objetos resulta de um conjunto de ações voluntárias ou menos, racionais ou menos, e que dão como resultado a criação de novos objetos, mas também esses objetos realizados, localizados, eles passam a ter um papel na maneira como nós vamos continuar a viver sobre eles. Então, tudo que eu disse até agora parece orientar-nos no sentido de permitir, de repetir que paisagem e espaço não são a mesma coisa. Aliás, a grande ambiguidade da geografia, no que vai do século, é exatamente essa. Os geógrafos, talvez até hoje, não tenham ainda separado claramente a noção de paisagem e a noção de espaço. Há uma confusão ainda na epistemologia da geografia entre essas duas noções. Eu creio que, se a geografia não progrediu mais, em grande parte se deve a essa ambiguidade. Essa ambiguidade que foi apontada por Pierre Georges em 1974, foi apontada por Brunet, foi apontada por Dolphis, que os senhores conhecem, porque é um frequentador do Brasil, mas que não é resolvida do ponto de vista da epistemologia. A minha proposta, exatamente considerando o espaço como os conjuntos indissociáveis de sistema de objetos, sistema de ações, é a de atribuir ao sistema de objetos a definição da paisagem. Enquanto que o espaço seria a ser definido como esse conjunto indissociável de sistema de ações, de sistema de objetos. A paisagem seria o sistema de objetos. Ora, o que nós percebemos, e aí está o problema da percepção no estudo da paisagem, é a paisagem. Nós não percebemos o espaço. Aquilo que se dá ao nosso sensório é a paisagem, não é o espaço. A paisagem se oferece ao nosso corpo, como um corpo outro. O espaço é mais do que um corpo, porque ele é o resultado dessa união indissolúvel entre sistemas de objetos e sistemas de ações. O que se pode dizer é que essa realidade territorial ela teria que ser examinada segundo essas duas faces: a face paisagem e a face espaço. Eu insisto nisso porque creio que a paisagem tem um papel na vida presente do homem e na vida futura, na produção do futuro da sociedade. O que é o paisagista? O paisagista é
o especialista da produção do quadro de vida do homem. O paisagista não é apenas o especialista do jardim e dos parques, é também isso, mas ele é mais do que isso. Ele é o especialista que é suscetível, junto com o urbanista, de oferecer um projeto de quadro de vida, de quadro material de vida, que corresponda à harmonia que se quer estabelecer na vida da sociedade. Ora, estou falando da vida, isto é, estou falando das ações. Quer dizer que é um quadro de vida. É um quadro, isto é, tem a rigidez das coisas e tem a flexibilidade da ação juntos. Por conseguinte, a proposta, se não quer ser uma proposta autônoma, isto é, válida em si mesma, se a proposta não deseja ser apenas uma proposta que dê conta da vocação estética, por exemplo, da paisagem, mas que pretenda ter uma ressonância social e econômica, por que não falar nisso? Terá que ter conta dessa relação que se vai estabelecer entre a coisa inanimada e a ação. Isto é, o mesmo quadro não terá a mesma função segundo a sociedade que vai se utilizar dele. O espaço não é uma categoria técnica, mas a paisagem é essa categoria técnica. Por quê? Porque tudo que é feito hoje na face da Terra, tudo que é aposto à face da Terra hoje, tem um conteúdo técnico. Tudo. É técnico no traçado, é técnico no conteúdo, como também é a ação que se vai desenvolver sobre essas coisas, tem um conteúdo técnico. Eu acho que o que caracteriza exatamente o mundo em que vivemos é essa tecnicidade que tanto invadiu o mundo das coisas, como invadiu e comanda o mundo das ações. Só que o espaço não é uma categoria técnica, porque a ação, ainda que ela comece como algo técnico, ela emana do homem. E o homem, por mais que ele deseje ser tecnicizado, ele não o é. Exatamente porque é homem. Quer dizer que nos intervalos ou nos interstícios da vocação do homem para ser uma coisa, que aliás nós assistimos isso com muita frequência hoje, quantos homens e mulheres também desejam ser coisas, né? E se comportam como, fazem um esforço para se comportar como se fossem coisas, só que não conseguem completamente. Não só quando estão dormindo, também despertados. A paisagem, ela aparece como algo estável, enquanto que a sociedade aparece como algo que varia. Quer dizer, essa estabilidade da paisagem é relativa. Nós sabemos que ela também evolui, que ela se metamorfoseia. E a sociedade é também relativamente variável, porque a organização que está por trás da atividade humana, ela pretende atribuir a essa atividade um ritmo o mesmo. Aliás, o Brasil está sendo
visto no mundo inteiro como um caso de rebeldia. É preciso que o presidente da República saia dizendo na Europa, nos Estados Unidos, não, nós também queremos ser como os outros, iguaizinhos, para tranquilizar o chamado mundo da globalização. O porta-voz máximo do país, obrigado a sair dizendo ao mundo da globalização, que é uma titica dentro do mundo, não? Porque a globalização não é essa bosta que não interessa senão um número extremamente limitado de pessoas, mas é tão forte na sua ideologia que o presidente é obrigado a explicar por que nós ainda não nos inclinamos completamente a essa titica. Ora, o sentido do espaço vem dos processos que se realizam sobre a paisagem. De tal maneira que se pode dizer que o domínio da paisagem é das formas físicas e o domínio do espaço é das formas sociais. Alguém vai se levantar, ou já se levantou, ainda que sentado, e dizer, ora, a paisagem é um produto social. É um produto social. Mas é um produto social que corresponde a ações do passado. Por conseguinte, se tornou algo de concreto. Como o concreto é a lei, como o concreto são os costumes, que são cristalizações digamos, de momentos passados. Já o espaço, ele é fundado nessa herança, mas ele reflete o dinamismo do mundo vivido hoje. Ora, o Marx havia proposto uma forma de trabalhar, não o espaço, porque o Marx nunca explicitamente se preocupou com o espaço, mas Marx sugerido que aquilo que Kuzmin depois interpretou quando ele distinguiu entre o que ele chama de qualidades funcionais e qualidades sistêmicas. Quer dizer, as coisas têm qualidades funcionais, porque cada coisa nasce para exercer, sobretudo no mundo da técnica, as coisas nascem para exercer uma função precisa. Eu não devo querer tirar água desse microfone, nem desejar que com esta garrafa a minha voz se multiplique. Penso que não consigo. Porque cada objeto tem uma qualidade funcional. Mas a qualidade funcional, ela supõe um sistema. Não é uma qualidade funcional que seja um atributo exclusivo da coisa. O objeto tende a exercer aquela função. Mas o que faz com que ele exerça a função é a sua inserção no sistema, que é o sistema social. Então, as qualidades adjetivas ou funcionais da paisagem são supeditadas, subordinadas às qualidades sistêmicas de uma dada sociedade. É aquilo que um filósofo alemão chamado Stiller, desculpem a minha má pronúncia, sobretudo você, Ângelo, que parece que sabe muito alemão, entendeu? Há essa oposição entre o que se chamaria de existência substancial e existência relacional. As coisas têm uma existência por si. Bom, quando Sartre falou na coisa em si, isso lhe trouxe uma enorme quantidade de críticas, na medida em que se diz, mas não há essa coisa em si, isso não existe. O que eu quero dizer com a coisa em si é que o objeto tem uma
constituição técnica que faz dele algo de preciso, que lhe dá uma vocação, que deposita nele uma promessa de realização da ação segundo certas normas, porque a técnica é normativa por definição. Então, cada vez mais a história da segunda metade do século XX é cheia de demonstrações disto. Os objetos surgem com uma vocação a realizar uma certa função. Mas eles não têm neles mesmo a força para a realização dessa função, porque, diante deles, objetos, a sociedade pode alterar qualitativamente o papel dele, objeto. Essa existência relacional que a gente encontra naquilo que eu estou chamando de espaço. Os objetos têm, por conseguinte, essas qualidades de primeira ordem, outra vez Marx visto outra vez por Kuzmin, que são qualidades naturais, entre aspas sempre, técnicas, e as qualidades de segunda ordem, que são as qualidades sociais, que vêm da sociedade. Quer dizer, o paisagismo, entre outros domínios da produção do território, para o uso da sociedade, às vezes aparece como se ele estivesse oferecendo apenas a produção de qualidades naturais. Mas, na realidade, ele está oferecendo a condição do exercício de qualidades sistêmicas. Eu acho que é aí que está a inserção de disciplinas como o paisagismo, mas também como o planejamento territorial, de modo geral, no processo de reprodução da sociedade. Quer dizer, o objeto, ele em si não tem valor. Valor com um V enorme. Os objetos ecossistemas da paisagem não têm valor. O valor é dado pelo espaço, pelo casamento indissolúvel entre as ações a serem realizadas e o conjunto de objetos que representa a paisagem. A paisagem aparece, então, como um sistema material, enquanto que o espaço aparecerá como um sistema de valores. Ora, qual é o objetivo do nosso trabalho? Primeiro, na produção da ideia, segundo, na produção da realidade, é a afirmação de valores. Não tem, a menos que a gente admita uma vida sem sentido, que a gente deseja uma vida sem sentido, o que a gente queira ensinar, já que estamos na universidade, a produção de uma vida sem sentido. Então, se o nosso trabalho é oferecer condições para a realização de uma vida com sentido, é nosso dever, de um lado, reconhecer que os objetos têm uma vocação, mas que é abstrata. Cada coisa tem uma vocação, uma coisa em si tem uma vocação abstrata, que se torna concreta apenas pelo contágio da história. Por que eu estou insistindo nisso? Porque eu creio que, hoje, mais do que antes, os objetos têm um papel também na produção das ações. Quer dizer, a história do homem é a história de uma crescente produção intencional
dos objetos. Até que nós alcançamos hoje a produção daquilo que Simondon chamou de objeto concreto. O que é que eles chamam de objeto concreto? A história do homem foi, primeiro, ele criou objetos que eram os prolongamentos de seu corpo, que ele comandava diante da natureza, mas que se adaptavam completamente à natureza. Pulo milênios de história humana para chegar ao mundo de hoje, no qual o homem cria objetos que tomam o lugar da natureza e que trabalham melhor do que a natureza. Objeto perfeito, a natureza não é perfeita. A natureza é jamais perfeita. A natureza é o lugar da imperfeição. A perfeição é o próprio da técnica. O objeto técnico, ele é perfeito. É o que Simondon chamava de objeto concreto. Esse objeto perfeito, esse objeto concreto, que sem ele não haveria globalização tal como nós estamos assistindo, esse objeto concreto que é tanto produzido na produção da coisa, como é produzido na produção dos arranjos entre as coisas, quer dizer, a maneira como nós dispomos os objetos, para obter um resultado ideal, que se produz antes da nossa mente, antes de se dar na história. Isso significa que, a partir de uma certa produção de objetos e de uma certa disposição dos objetos, nós estamos em medida de ajudar mais na produção de um sentido na vida social. E aí eu volto àquilo que havia dito no começo, quer dizer, que é a ambição, às vezes desmesurada, dos arquitetos e urbanistas, quando imaginam que o seu traçado, o seu desenho, ou que os objetos que colocam sobre um lugar, humanizando-o, ou que inventam para substituir os objetos já presentes, tem um papel na vida social? Tem. Esse papel, todavia, é relativo. É relativo porque vai depender da maneira como nós organizamos a vida social. Ora, se nós sabemos, através da constituição técnica do objeto, aquilo que ele pode oferecer, nós estamos em muito melhor condição para sugerir aos especialistas da sociedade o tipo de sociedade que deve ser instalado. Mas isso supõe que nós conheçamos claramente, que nós sejamos capazes de analisar claramente a constituição dos objetos e a capacidade funcional desses objetos, como a capacidade funcional dos arranjos, porque é isso que fazem os planejadores. Eles escolhem os objetos, eles escolhem os arranjos entre os objetos. É isso que fazem os paisagistas. Eles escolhem os objetos, eles escolhem os arranjos entre os objetos. Esses arranjos não são apenas para produzir uma sensação de beleza, não tem uma vocação puramente estética, tem uma vocação pragmática. Só que no mundo de hoje, a confusão entre produção do objeto esteticamente válido e do objeto pragmaticamente válido é cada vez maior. Chamam de coisas concretas, de jogam na cara dos pensadores essa palavra concreto, como se os pensadores estivessem falando de algo que não merecesse participar do mundo vivo, que fosse algo nefelibata do reino das essências e que apenas pudesse
comparecer como metafísica. Ora, essa coisa concreta não existe, não há esse concreto nos objetos. Esses objetos ditos concretos são exatamente os objetos abstratos. São abstrações. O objeto é concreto a partir do seu uso. É o uso que dá concretude ao objeto. O resto tudo é abstrato. Ora, vocês estão vendo que eu estou fazendo warnings, não sei como achar melhor, a partir da promessa que fiz no começo, mas como, digamos, uma contribuição ao debate que imagino estão fazendo e com a proficiência que sabem fazer aqui nesses dias. Eu creio que a paisagem, ela, produzida como ela é, sobretudo por não paisagistas, a maior parte das paisagens não são produzidas por paisagistas. Aquilo que cabe ao paisagista fazer é um pequeno grão de areia na praia em relação à produção da paisagem, que é feita, geralmente feita a partir de pedacinhos, construções isoladas, não é? O fazendeiro que muda a terra para a sua plantação, o incorporador que cria um bairro, o prefeito que muda tal ou qual pedaço da cidade, enquanto que o planejador urbano e o paisagista são chamados para intervenções tópicas e que apenas abrangem um pedaço da realidade total, ou da realidade que é modificada segundo princípios que não são elaborados aqui. Só que a análise da paisagem já feita, que é também um trabalho, que é sobretudo o nosso trabalho, não é só o de propor novas paisagens, é a crítica da paisagem tal como ela é, isso pode ser feito com proveito e pode estabelecer além dos limites das possibilidades que são exíguas de intervenção direta do paisagista. Então, nenhum ensino de uma disciplina pode se comunicar com outro ensino de outras disciplinas se não ultrapassa o limite do objeto da disciplina. Quer dizer, o chamado interdisciplinar somente pode partir da disciplina quando ela deixa de ser a disciplina. O interdisciplinar não é feito do encontro entre disciplinas. O interdisciplinar é feito do encontro entre metadisciplinas. Isto é quando eu amplio a circunferência do meu trabalho, quando eu me despeço dos limites estritos do chamado objeto da minha preocupação, e eu me coloco na esfera do seu contexto, e que eu encontro os outros que também deixaram os limites estritos do seu trabalho. É um equívoco imaginar que é possível interdisciplinaridade a partir da disciplina. A interdisciplinaridade só é possível a partir da metadisciplina. Isto é, se o paisagista deseja intervir na produção de uma sociedade pior ou melhor, ele pode escolher se ele quer piorar ou melhorar a sociedade. O que ele não pode fazer é fazê-lo mal. Ele tem que ser bom na ruindade que propuser. Por conseguinte, ele tem que ser susceptível de uma visão contextual, isto é, da produção dessa metadisciplina. Quer dizer que o ensino do paisagismo, como qualquer outro ensino, ele supõe a existência de metadisciplinas, isto é, a produção, o conhecimento da coisa que nos interessa como objeto da nossa ação imediata, mas o conhecimento do sistema no qual essa coisa se insere. Então, eu imaginava que essa ideia de espaço, tempo passado, que eu tenho que examinar segundo
o correto método de enfrentar o passado. Qual é o correto método de enfrentar o passado? É buscar rever o que foi presente. Isto é, buscar encontrar o contexto em que aquele passado se verificou. Se eu coloco lado a lado esse passado visto como um presente, então, e o presente visto como atualidade, isto é, o presente, para usar a palavra português, me parece que eu estou em condições de enfrentar a questão desse debate, desde que eu esteja advertido para evitar sempre o mero discurso. O discurso é evitado quando eu busco produzir instrumentos de análise. O discurso não ajuda na produção do conhecimento, nem ajuda na produção da história. São as categorias analíticas que permitem conhecer, que permitem intervir. Bom, então eu paro aqui e estou à disposição para as perguntas que, porventura, queiram fazer. Se eu for capaz de responder, eu farei. Se não for capaz, direi que não sou capaz. Apenas pedirei para voltar aqui quando imaginar que aprendi um pouco mais sobre o que vão perguntar.